né? Samuel, capítulo de número 1, ou melhor, 4, e o versículo de número 21. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 4, e versículo de número 21. Diz assim: mas chamou-me Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais: de Israel a glória levada e presa, pois é tomado a arca de Deus. Amém? Por isso está nascendo. Eu creio na oração do pastor. Essa palavra não reflete ou não fala sobre a Santa Ceia, mas fala de uma grande batalha que houve entre os filisteus e o povo de Israel. Esse texto que eu quero falar, que ao passar por dificuldade, nós sabemos que Deus está conosco, que Deus não nos deixou só, que nós passamos por algum problema, nós saberemos que nós estamos passando ali com Deus. E qual é a dificuldade que passamos hoje? Qual é o problema que atravessamos hoje? Nós garantimos que estamos com Deus, porque nas horas mais difíceis da nossa vida, o Senhor se faz presente. No momento mais difícil da nossa vida, o Senhor se faz presente. Então você tem que indagar, eu estou dizendo: Senhor, parece que o Senhor não ouve a minha oração, parece que eu não sinto mais o Senhor, parece que o Senhor está longe de mim, mas o Senhor está do seu lado, te abençoando, né? É como aquela história, no momento mais difícil que aquele homem passou, Deus estava carregando ele no seu colo. Aleluia! Olhou para trás e só viu apenas 2 laços na areia, mas era o Senhor que estava carregando ele. Mas em 1 Samuel capítulo 4, nós vemos uma história de um povo vencedor, uma história de um povo que tinha milhões de motivos para ser um povo vencedor, mas em toda a dificuldade que Israel passava, ou que Deus colocava ele à prova, e talvez no momento de ontem é reprovado, é porque eles, aleluia, faziam o que não era reto aos olhos do Senhor. Nesse texto aqui, nós vemos que havia sacerdote, e esse sacerdote, filho de Eli, eles não estavam fazendo conforme o que Deus ordenava na lei, eles estavam desobedecendo a lei, estavam passando por cima da lei. A história diz o que o carro de 3 pontas, quando era colocado ali no cativeirão, que ele vinha no carro, era
deixou passar. E eles estão lá dentro da batalha, estão lá preparados para a guerra, mas eles estavam sem o Senhor e foram levantados. E eles pensavam que estavam com Deus. Eles pensavam que Deus estava ali para acudir no momento da luta, da batalha, mas eles não imaginavam que a presença de Deus não estava no meio de Israel mais. Eles não imaginavam que Deus não estava na batalha, porque a batalha, Deus tinha que estar no meio. Nós vemos lá quando Moisés estava levantando as suas mãos para cima, e o Israel estava vencendo a peleja, mas a Bíblia diz que a mão de Moisés foi cansando, e de repente Israel começou a perder a batalha. Apoiaram-se a mão de Moisés sobre uma pedra, seguraram de um lado e do outro, e Israel venceu a peleja. Por quê? Porque o Senhor estava no negócio. Aleluia. Porque o Senhor estava provendo de vitória. Pode estar aí catando o último pedacinho de gaveto, pegando um pouquinho de azeite, amassando um pouquinho de farinha, mas Deus está ali para prover a vitória. Aleluia. Deus pode prover a vitória para você nessa noite. Basta eu e você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui. Pode fazer de mim agora. Eis-me que Deus quer. Né? E eles perderam a batalha. O que eles fizeram? A história diz que eles mandaram buscar a arca do conselho, a arca da aliança. Eles pararam um olhar para o outro assim: olha como derrotado. Vamos fazer o quê? Vamos pegar a arca. É que a arca de Deus não está aqui. A arca está lá em Siló. Vamos lá buscar a arca. Talvez com a arca aqui nós vamos vencer a peleja. Mandaram buscar a arca. E quando a arca vai chegando no arraial de Israel, a Bíblia diz que eles estavam em júbilo, uma alegria. Ela diz que a terra se prende. A Bíblia diz que a terra se abre. E tão grande era o júbilo de Israel. Mas Deus não estava no meio deles. Deus não estava ali. E quando ele foram para a batalha, caíram. Umas duas batalhas, 34 mil homens. Israel ficou reduzido. Israel voltou para casa triste. Nisso, Ofni e Finéias morreram, que era o sacerdote. Saiu o homem todo rasgado, sangrando, todo ferido, e entra no meio onde estava ali, no meio de Israel, e começa a anunciar que Israel começou a perder a batalha. A história diz que ali estava escorado numa parede, num pilar do templo, e a Bíblia diz que ele era bem gordo, né? E ele, quando ouve que a arca de Deus foi levada, que os seus filhos haviam morrido, ele cai para trás. A história diz que ele fratura, machuca, morre, porque o seu pescoço, né, decolado, ou sai, né, ele morre, porque ele cai para trás, seu pescoço quebra. De repente, uma mulher que estava grávida, quando ouve que o seu marido havia morrido na batalha, ela começa a dar a luz ao seu filho. E alguém fala para ela assim: por quê? É um varão, é um homem que está nascendo. E ela diz: o nome dele será Icabode. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a presença de Israel do meio do povo dele. A história diz que ele ficaram 6 meses sem a presença do Senhor. Ele pegaram os seus instrumentos, guardaram. Não havia louvor mais dentro de Israel. Talvez olhar para o Ofni e Finéias, né? Ele é
aquele que a glória de Deus foi roubada, o seu nome significava, a glória de Deus foi levada. Israel não orava mais. Glória a Deus. Israel não sentia mais a presença do Senhor. Glória a Deus. Não tinha um que tinha coragem de louvar o Senhor. Israel estava lá no campo, derrotado. Glórias a Deus. Todos instrumentos em cima da parede, ou nos seus lugares, enferrujando-se. Porque ninguém queria, porque não tinha mais a presença do Senhor. Glória a Deus. Quando a presença de Deus, não estou falando de gritos, nem de pulo, estou falando de uma presença que vem entrar dentro do nosso ser, como Abacuque falou: aviva, Senhor, a tua obra, e no meu dos anos faz-se conhecida, e na ira lembra da misericórdia, porque ele sabia que é no meu dos anos que a tristeza vem, é no meu dos anos que nós desanimamos, é no meu dos anos que passamos por provações, até muitos de nós Glória a Deus. deixamos de caminhar com Cristo. Israel está lá 6 meses sem a presença do Senhor. Ninguém orava. Quieto. O sacerdote não apresentava mais sacrifício. Glória a Deus. Estavam todo mundo chorando porque perderam a presença de Deus. Glória a Deus. Porque a presença de Deus te motivava a ir para a batalha. Aleluia. Você lembra quando ele passava em volta de Jericó? Quem ia na frente? E a arca do concerto. Quem ia na frente? O Senhor ia com eles caminhando. Glória a Deus. Que não tivesse a arca, eles não estariam caminhando. A arca de Deus representava a presença do Senhor. Glória a A Deus. Bíblia diz que os filisteus pegaram a arca do concerto, colocaram na frente de Dagon e disseram: Dagon, aí está o Deus de Israel, destrói ele. Extermine o Deus de Israel, aí está. Quando ouviram o barulho de um grande estrondo, quando os filisteus foram olhar, Dagon estava cortado pelo meio, caído de cara para a arca do concerto do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Esse Deus que nós servimos, que abre os mares dele, que abre o rio Jordão, mas do outro lado a bênção de vitória para nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora com fome, querendo carne, de repente Deus faz ali uns montões de cordelis para ele comer, e ele sacia de carne, levanta cedo, tem maná para ele se alimentar. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Glória a E Deus. ele não mudou, ele continua o mesmo hoje, para todos sempre. Glória a Jesus. Glória a Ele é o Deus que pode fazer maravilha na minha e tua vida. Ele é o Deus que pode mudar, aleluia, a nossa ineficiência. Deus pode mudar o quadro da nossa vida, porque Ele é Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Estou terminando. Santo, santo. Ninguém louvava, Aleluia, Jesus. ninguém falava nada, Deus maravilhoso. não havia aleluia, Santo. não havia Glória a ai. Jesus. Mas de repente alguém começa a vir na presença do Senhor. Glória a Jesus. Começa a ver alguém trazendo a arca Glória novamente. a Jesus. Aleluia. Parece que eu vejo a arca entrando dentro Aleluia, de Jesus. Israel. Glória a Deus. Começa a pegar a arca, os instrumentos que estão na parede, Deus. Aleluia. Glória a e Jesus. começa a entoar o hino de louvor ao Senhor. Aleluia. Porque Deus está montando o quadro
Aleluia,